Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre um livro muito bom, um livro que eu fiz uma indicação enquanto eu ministrava no último domingo, lá na minha igreja. Eu indiquei a leitura desse livro, Os Heróis da Fé. E eu quero falar um pouco dele para vocês, eu quero comentar um pouco dele para vocês. Hoje eu vou estar falando de um missionário em específico aqui, mas a minha indicação é que você leia esse livro inteiro. Você que está começando na fé, você que está começando no trabalho da igreja, em algum serviço missionário, algum trabalho evangelístico, eu indico muito a leitura desse livro, porque ele vai mostrar que Deus usa pessoas comuns, pessoas que o mundo não dá nada, que ninguém dá nada por ela, para fazer coisas extraordinárias. Isso aqui prova que o poder de Deus é o poder de Deus que nos move no meio das missões. Antes de começar essa história, eu quero te pedir que você assista esse vídeo até o final. Se você gostar, curte esse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque juntos nós vamos levar a palavra do Senhor ao maior número de pessoas possível. Amém? Vamos para a história. Então vamos lá, aqui esse livro, Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer. Eu não vou fazer a apresentação do livro nem do escritor, porque eu quero partir logo para um missionário aqui em específico. Ontem eu fiz a leitura desse missionário, fiz um estudo sobre ele, fiz um levantamento sobre ele, mas o que tem aqui no livro são, deixa eu ver aqui, ó, três páginas que contam a história desse missionário e que tem muito a ver até com o que eu ministrei no último domingo lá na igreja. Para quem estava presente, para quem esteve ali na igreja, quem ouviu, quem assistiu a mensagem, vai ver que ali eu falei muito sobre política, eu falei um pouco sobre o confronto que o evangelho traz para o pecado, para o nosso pecado, para o pecado da sociedade, tudo isso. E a história desse missionário aqui que eu vou trazer hoje vai muito por esse caminho. Então eu vou falar aqui sobre Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola, aqui o subtítulo do capítulo que fala sobre ele está aqui: o precursor da Grande Reforma. O que foi a Grande Reforma? A Grande Reforma foi a reforma de Martinho Lutero, lá no ano de 1500, onde ele prega ali as 95 teses na porta da igreja e começa a fé protestante através dele, e a partir dali vem a Grande Reforma, o sola fide, o sola palavra, sola glória de Deus, os 5 solas, né? Então a Grande Reforma é isso aí. E Jerônimo Savonarola, como a gente viu aqui, ele vive uma era antes dessa reforma, então ele é o precursor, ele começa já um movimento ali dessa questão de prestar mais atenção na palavra, de recorrer mais à palavra, da infalibilidade da palavra de Deus. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1498. Então, na matemática simples aqui a gente vê que foi um homem que morreu com 46 anos, um homem novo, um homem jovem, mas que dedicou toda a sua vida ao evangelho, toda a sua vida à ministração da palavra de Deus. E aqui o texto já começa assim, ó: o povo de toda a Itália afluía em número sempre crescente a Florença. Ele é natural da Itália e aqui ele está na cidade de Florença. A famosa Catedral do Duomo não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada da própria igreja. Jerônimo Savonarola, ele foi um padre, então ele está na igreja católica. Antes da reforma a igreja era católica, católico significa universal, então a igreja cristã ela era completamente baseada, dominada, né, pelo menos no Ocidente, pela Igreja Católica. Então a Igreja Católica que administrava a ministração da palavra, que administrava o envio dos missionários, a consagração dos ministros, dos padres, enfim. E Jerônimo era um desses. Aqui vai contar um pouco da história dele, né? Aqui a gente leu sobre a questão dele pregar contra os vícios, contra o pecado, contra os pecados da sociedade, não só do indivíduo, mas também da sociedade. E houve um resultado, olha o resultado aqui, ó. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações
torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Ou seja, a mensagem que Jerônimo trouxe para aquela época ali, para aquela sociedade, para aquele lugar, gerou tamanha repercussão que o povo parou de ler as escrituras torpes, parou de ler revistas, parou de ler os jornais, pararam de ler as coisas que o mundo fazia para ler as pregações dele. Então imagina isso. Aqui nessa época houve um momento aqui, vai contar aqui na história dele. Como eu disse, são 3 páginas só, é bem curto, mas exemplifica muito, traz muito detalhado alguns acontecimentos importantes, como por exemplo um dia que eles empilharam todos os livros que eles tinham em casa, nos lugares onde tinham, empilharam os livros e botaram fogo, e deu uma pilha assim de 15 metros de altura, uma montanha de livros de escritos. Isso no ano de 1400, isso no século XV aconteceu isso. Então imagina hoje, coloca nos dias de hoje, o que é torpe hoje? O que é uma leitura torpe hoje? Hoje eu colocaria facilmente aqui a questão das redes sociais. Então a questão do que você está assistindo, o que é que te faz ir esses dias? Eu assisti a mensagem do Paul Washer, né? A mensagem impactante, o nome da mensagem. Todo mundo tem que assistir essa mensagem. Vou até deixar ela aqui no link. A mensagem impactante. E ele fala sobre isso. O que é que te faz rir? Será que o que te faz rir é pecado? Será que o pecado de outra pessoa está te fazendo rir? O pecado de outra pessoa está te divertindo? Está trazendo entretenimento para você? Será que isso é correto? Será que nós não temos que chorar por essa pessoa? Será que nós não temos que orar por essa pessoa? Então essa mensagem que vai contra o pecado não só do indivíduo, mas contra o pecado de toda uma sociedade, vai trazer consequências. E isso aconteceu com Jerônimo. Isso aconteceu com ele. E aí a gente vai ler aqui, continuando aqui a história. Aqui vai falar sobre o ambiente político que tinha na época, sobre um pouco da vida de Jerônimo, e eu acho interessante aqui um ponto que fala aqui, ó: houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar uma certa moça, Florentina, mas quando ela mostrou o quanto era desprezível que um membro da sua orgulhosa família Strozzi pudesse se unir a um Savonarola, Jerônimo a abandonou para sempre a ideia de casar-se. Voltou a orar com crescente ardor, enojado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos, e cansado de presenciar as injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que não podia remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Então a gente vê aqui que era um homem só, era um homem que estava sozinho, um homem que escolheu ficar só. Então ele começa a namorar uma moça, a moça mostrou desprezo pela família dele, pelo nome dele, ele achou isso ruim, isso é um pecado social. Como que você vai ter preconceito com o nome da sua família e com o nome daquela pessoa que você está se relacionando? Isso é um preconceito, isso é um pecado social. Então ele abandona a ideia do casamento só por causa disso. Abandona a ideia do casamento, se dedica à oração, à leitura das escrituras, se dedica ao serviço à igreja, ao serviço do evangelho, e ele começa a ficar enojado com as coisas que o mundo está vivendo, com as coisas que o mundo está ensinando. E essa é uma época em que eles sabiam só de coisas ali locais. Então Jerônimo não sabia o que estava acontecendo. Aqui ele está na Itália. Ele não sabia muito o que estava acontecendo, por exemplo, nas Américas. Ele não sabia muito o que estava acontecendo no Oriente, nos países do Oriente. Ele não sabia muito o que estava acontecendo nos países africanos, porque a informação demorava muito para chegar. É diferente de hoje, que você abre uma rede na internet, pesquisa ali e já sabe o que está acontecendo. Que chega notificações para você atualizadas do que está acontecendo em quase o mundo todo. Ele não tinha essa informação. Então ele se dedica e ele começa a pregar naquele lugar, contra o pecado daquele lugar, e isso causa consequências. Aqui, ó. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bolonha, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi seu desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como os demais lugares. Ou seja, ele conhecia a história de outros lugares, da depravação do povo de outros lugares. Quando ele sai do convento e vai para o lugar, sai para a rua,
para ver como que era a sociedade ali, ele fica impactado com aquilo, negativamente impactado, porque o povo é tão depravado quanto outros lugares que outras histórias. Então aqui, ó, até então ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. O povo não sabia que somente a fé em Deus tem a capacidade de salvar um pecador. Ao completar 1 ano no convento, São Marcos foi apontado instrutor dos noviciados e por fim designado pregador do mosteiro. Apesar de ter seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Então ele recebe a função ali de ser um instrutor, um professor, um discipulador, né, dos noviços que iam chegando, daqueles que estavam chegando no convento, e ele tinha a biblioteca farta, cheia de livros, cheia de histórias, cheia de testemunhos, cheias de sabedoria, mas ele decidiu se dedicar continuamente às escrituras sagradas. Ou seja, você pode ter aqui uma diversidade de livros, mas enquanto você não tiver apego, enquanto você não tiver amor à palavra de Deus, o que a palavra de Deus está falando, você vai sempre estar um passo atrás. Sempre um passo atrás. Porque a gente lê as experiências, igual a gente está conhecendo aqui uma experiência fantástica de um homem que dedicou a sua vida à missão, à pregação do evangelho. Mas se a gente não se dedica a isso, a gente vai ficar só vendo as histórias do outro, só andando de carona na história do outro. E Deus está nos chamando para ser protagonistas da história dele. Não da nossa história, não do nosso nome, não, da história dele. Então, qual é a nossa função? Se entregar ativamente à palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus. Então ele se dedica à leitura da Bíblia Sagrada, ao estudo da Bíblia Sagrada. A questão da oração de Jerônimo, olha aqui, ó, o ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente a orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão durante o qual ficou imóvel por 5 horas. Nesse período, todos os presentes à igreja contemplaram o rosto do pregador brilhando. Olha que coisa sobrenatural. É disso aqui que eu venho falando. A nossa dedicação ao ministério, a nossa dedicação à leitura da palavra, à oração, à consagração, à santificação, vai trazer resultados visíveis na vida de outras pessoas. Por isso, essa é uma grande responsabilidade. É por isso que nós, ao nos dedicar à oração, à leitura, nós precisamos fazer esse cálculo. Eu quero demonstrar isso tudo, eu quero ser essa influência na vida de outras pessoas, porque a presença de Deus nas nossas vidas, ela serve para que Ele, o Senhor, alcance outras pessoas através de nós. Nós somos uma ferramenta nas mãos do Senhor. E isso traz responsabilidades para nós também, porque eu tenho que saber dar as respostas, eu preciso saber o que falar na hora certa, para a pessoa certa, a coisa certa. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade. Eu quero viver um sobrenatural de Deus? Sim. Se sua resposta for sim, você precisa entender que esse sobrenatural precisa atingir outras pessoas, não é só para você. O Senhor nos chama para orar dentro do nosso quarto, mas Ele nos chama para pregar sobre os telhados. Então a sua individualidade, a sua intimidade com Deus é lá no secreto, mas a sua missão é em cima de um telhado, gritando a plenos pulmões o que o Senhor quer fazer na nossa geração. E Savonarola foi um desses. Então aqui, ó, ele começa a ser perseguido nesse tempo por causa... Imagina, ele está pregando, ele está confrontando lideranças religiosas e lideranças políticas do local. E aqui, ó, o corrupto regente de Florença, Lourenço Medini, experimentou todas as formas de abordagem, a bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era de balde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para falar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão,
mas pelo fato de o povo não ter prestado atenção à sua eloquência e astúcia, ele não ousou continuar. Ou seja, aqui os líderes de Savonarola que estavam sendo confrontados com a mensagem dele, chama outro pregador para falar contra o pregador. Então os caras estavam em pecado, Savonarola estava colocando o pecado dos caras em evidência, os caras queriam falar contra Savonarola, contrataram outro pregador para falar contra ele, e esse pregador desistiu de pregar, desistiu de falar, desistiu porque não conseguiu chamar a atenção do povo. Ou seja, a minha eloquência não tem resultado. O que tem resultado? O quanto eu dedico à minha vida. O quanto dedico à minha vida. É o Senhor quem faz justiça por nós. Eu me lembro muito da história de Jó aqui, né? Porque Satanás vai na presença de Deus e Deus fala: observastes o meu servo Jó? Deus ostenta os seus santos. Deus ostenta a nossa santidade. Só vai lá, toca nele. Ele não vai se desviar. Eu conheço o coração dele, conheço a mente dele, conheço o que ele faz. Gente, esse é o nosso propósito. Nós precisamos chegar nesse nível de entrega, de santidade, de santificação. Para não prolongar muito aqui, depois da perseguição, isso gera ousadia na gente. E aí fala aqui, ó, a essa altura Savonarola profetizou que Lorenzo, o Papa, e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano. E assim sucedeu. Ousadia. Um servo de Deus precisa ter ousadia. Não é porque o cara tem uma carteira de autoridade, porque o cara tem um distintivo de autoridade, porque o cara tem um nome influente, que Deus não vai nos usar através para falar na vida dessas pessoas. Não é isso. Então um cristão ele precisa ter essa ousadia. A ousadia é a ferramenta que vai nos fazer usar a autoridade que o Senhor nos dá. Olha aqui, ó. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi nesse tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Ou seja, eles tinham lá artigos para bebida, para cigarro, receitas, todas essas coisas. Eles juntam, isso vira uma pilha enorme de livros, de escrituras, e é aqui chamado de torpe. Torpe é algo que não traz, é algo sem educação, algo ruim. Por exemplo, um palavrão é uma palavra torpe, né? Você falar um palavrão é uma palavra torpe, algo que não edifica, algo que é pecaminoso, que só vai destruir a sua imagem, isso é torpe. E aqui está falando que os ricos ajudavam os pobres ao invés de oprimi-los, porque através de uma mensagem. Eles pegaram todas essas cartilhas que induziam o povo ao vício, queimaram tudo, por quê? Por causa de uma mensagem, por causa de uma pregação, por causa de um homem que se dedicou à palavra de Deus. Qual a consequência de tudo isso? Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública com as palavras: o Senhor sofreu tanto por mim, terminou a vida terrestre. Um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Então esse foi Jerônimo Savonarola. Você vai encontrar essa história aqui melhor explicada no livro Heróis da Fé. Eu quero que você preste atenção nisso. Se você gostou dessa história aqui, comenta aqui, que história linda. Mas se quero ser um missionário também, porque a nossa dedicação ao Senhor precisa estar em evidência, sempre, precisa estar sempre em evidência. Nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, a aprender a palavra de Deus, porque é isso que vai nos dar autoridade para enfrentar as coisas más deste mundo. Nós não temos autoridade nossa mesmo, poder nenhum, poder intrínseco nenhum. Qual o poder que nós temos? O poder de escolha. Eu escolho servir a Deus, ou eu escolho ser obediente, ou eu escolho ser desobediente. É isso, esse é o poder que nós temos. Amém? Gostou desse vídeo? Gostou dessa história? Se você quiser ouvir mais histórias como essa, comenta aqui, quero mais um missionário. E aí eu vou falar de mais um missionário aqui do livro Heróis da Fé, tá bom? Que Deus te abençoe,
Que o Senhor venha sobre você com a sua luz, com a sua graça, com o seu amor, e que você seja transformado a cada dia mais através da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.